Rosca Scott versus rosca no banco inclinado. O que é melhor para hipertrofia de bíceps? Principalmente quando a gente pensa em diferentes porções. A porção mais próxima do ombro, a porção média e a porção mais distal. É sobre isso que esse estudo vai falar. Esse é um estudo que ficou bem famoso, tá? Muita gente citou esse estudo aqui e as conclusões que trouxeram, muitas vezes, não são conclusões que eu compartilho. O que eu quero dizer? Talvez as minhas análises aqui hoje sejam análises diferentes em relação ao que vocês já viram sobre esse estudo. E, de alguma forma, isso pode agregar. Então, por mais que você já tenha visto esse estudo, já conheça ele de alguma maneira, fica comigo até o final, porque a gente vai concluir coisas que não são tão óbvias assim. Beleza? Desculpem aqui o fundo, pessoal. Emenda de feriado, já sabem, né? Então, se escutarem algum barulho aí de fundo, é porque não estou no meu escritório tradicional, beleza? Então aqui ele começa a introdução falando que outros estudos avaliaram a hipertrofia aqui de bíceps na rosca Scott, que ele chama aqui de preacher curl, né? E avaliaram que a hipertrofia distal do bíceps, aquela mais próxima do cotovelo, foi superior quando os indivíduos realizaram a rosca Scott. Uma das explicações que eles tentam dar para isso é que é um exercício que quando você realiza com uma barra, com um halter livre, esse exercício entrega maior resistência, maior torque ali externo, né? Quando o cotovelo está estendido. Então, quando o cotovelo está estendido, nesse momento em que, teoricamente, talvez essa porção ficasse um pouco mais alongada, é o momento em que recebe maior torque, que o músculo é mais exigido para produção de força. E isso talvez, né, esse perfil de resistência do exercício talvez poderia influenciar de alguma maneira em relação à hipertrofia distal, né, do bíceps. Mas a gente vai analisar se é isso mesmo que acontece, tá? Então o que ele fez aqui? Primeiro de tudo, ele pegou mulheres que são destreinadas. Então, mulheres... Pessoal, tá tendo um barulho aqui no fundo, talvez seja uma obra que tem, então relevem, beleza? Mas vamos lá, ele pegou mulheres que não eram treinadas e elas foram alocadas aqui em dois grupos. O grupo que fez a rosca Scott, que ele chama aqui de Preacher Biceps Curl, ou a rosca inclinada. A gente já vai entender qual foi a diferença de fato na realização desses dois exercícios. Eles realizaram esse treinamento 2 vezes na semana, por 8 semanas, totalizando 16 sessões de treinamento. E eles avaliaram aqui o teste de 3RM, então avaliaram a força dos indivíduos, e eles avaliaram também a espessura muscular, a gente já vai ver depois, né? Mas eles fizeram isso através de ultrassom. E essas medidas foram tiradas de 70 a 120 horas depois da última sessão de treinamento. Isso daqui é algo importante para, como eu já falei para vocês em outras análises, para, no caso do ultrassom, evitar que o ultrassom identifique, na sua medida, alteração por causa de edema. Então, por causa do edema, do inchaço na musculatura gerada pelo processo inflamatório, né, esse músculo ele pode ficar um pouco mais inchado e o ultrassom pode pegar isso se essa medida é feita de forma muito próxima à última sessão. Então, essa distância em relação à última sessão é algo relevante, embora depois de 8 semanas de treino já é esperado que o dano muscular e o processo inflamatório, o edema, já reduza muito, tá? Já é esperado isso. Então eles alocaram aqui 63 mulheres no grupo que fez a rosca Scott, então foram 30 mulheres que realizaram a rosca Scott e 33 mulheres aqui que realizaram a rosca no banco inclinado. Eles monitoraram aqui o consumo calórico dos indivíduos, então eles monitoraram isso, não só o consumo calórico, mas o consumo de macronutrientes, então carboidrato, proteína, gordura, e eles orientaram os indivíduos aqui a seguirem a sua dieta tradicional, a sua dieta habitual. Então eles fizeram muito mais algum nível de controle, de monitoramento, de fato, do que talvez uma prescrição muito rígida, um controle extremamente rígido ali da dieta. Não teve esse rigor, né, tão aprofundado em relação à alimentação. Muito bem, eles mediram aqui a espessura muscular através de ultrassom, então o ultrassom foi utilizado para medir espessura.
E eles analisaram aqui nas imagens de ultrassom o bíceps e o braquial, né? O braquial foi identificado aqui em algum momento, porque eles pegaram 50% da distância entre o acrômio e o epicôndilo do úmero, o epicôndilo lateral. Então eles pegaram 50% dessa distância, fizeram a imagem de ultrassom. 60% dessa distância e 70% dessa distância, eles foram fazendo a imagem de ultrassom. Então, de mais proximal até mais distal. Esse daqui é um dado que eu preciso que vocês se atentem, tá? Bastante. O que é esse erro de medida aqui que foi declarado, tá? Porque olha o que eles falam, né? Que para a medida mais proximal, então aquela que fica mais próxima do ombro, o erro de medida foi de 0,064 centímetros. Na porção mais média, de 0,055 centímetros. E na porção distal, de 0,057 centímetros. Por que isso é importante? Por que esse erro de medida aqui é importante? Suponhamos que na porção distal eles encontraram uma diferença de 0,1 centímetros, ok? Só que aqui ele está falando que é possível que o erro de medida seja de 0,057 centímetros. Então, se o resultado que eles encontraram diferença na porção distal foi de 0,1 centímetros, só que a gente tem 0,057 de erro de medida, então desses 1 centímetro que eles encontraram de diferença, pode ser que 0,057 não sejam reais, seja só um erro de medida. Então, o real valor, a real diferença que eles encontraram é de 0,1 centímetros, que eu acabei de dar o exemplo, menos esse 0,057 centímetros. E aí a gente teria ali, de fato, o valor que é a segurança, é o valor que realmente, né, a gente garante que aquele valor teve, né, de diferença. Entendem o porquê que é importante esse erro de medida aqui? Gravem isso que a gente vai utilizar isso daqui lá no final dos resultados para vocês verem a diferença. Beleza, né? Então eles fizeram um teste de 3RM, então os dois grupos, o grupo que fez a rosca Scott e o grupo que fez a rosca no banco inclinado, fizeram o teste de 3 repetições máximas em cada um dos exercícios. Então, mesmo quem não fez a rosca Scott, fez o teste de 3 repetições máximas na rosca Scott e vice-versa, tá? Então isso daqui foi avaliado também. Eles tiveram uma semana de familiarização, isso daqui é importante porque são indivíduos não treinados, então não conhecem o exercício. Então essa semana de familiarização é importante para que vá se adequando em relação à coordenação motora que o exercício pede, né? Então essa adequação é algo realmente fundamental. Eles colocaram aqui uma distância entre as sessões de treinamento de 48 a 72 horas, lembrando que foram 2 sessões na semana durante 8 semanas, né? E na rosca Scott, a inclinação aqui do banco era de 30 graus, mas o ombro ficava em 45 graus flexionado. Então o ombro ficava flexionado aqui em 45 graus. E a amplitude de movimento aqui acontecia em 120 graus de flexão. Então eles realizavam ali 120 graus de flexão durante a fase concêntrica e depois voltava ali, né, à posição inicial. E na rosca no banco inclinado, o banco era inclinado em 45 graus. Então o banco ficava inclinado em 45 graus, mas o ombro ficava hiperestendido em 30 graus. Então era basicamente isso daqui, ó. Tem uma imagem mostrando. Quer ver? Eles botam a imagem sempre no final para esse tipo de estudo aqui, ó. Era assim que eles realizavam, tá? Essa daqui é a rosca Scott, né? Que eles faziam de pé o movimento e essa daqui no banco inclinado. Então os exercícios foram realizados aqui com dumbbells, né? Então com halteres. Agora vamos voltar lá. O bom de fazer isso daqui, de ir e voltar, aqui eu me perco todo, né? Na hora de apresentar aqui. Fica difícil de voltar para o lugar certo. Beleza. Então eles fizeram o movimento com 3 séries de 8 a 12 repetições até a falha concêntrica, tá? Então, até a falha concêntrica momentânea. E isso daqui já indica um alto nível de esforço na série, o que é algo importante, tá? Eles iam ajustando o peso conforme as semanas iam passando. Então, por exemplo, o indivíduo excedia 12 repetições, era para fazer de 8 a 12. Excedia 12, aumentava um pouquinho do peso para ficar dentro da margem, tá? E eles colocaram um intervalo de 2 minutos entre as séries. Eles utilizaram uma cadência aqui de 1, 0, 2, 0, então era 1 segundo na fase concêntrica,
Aí não tinha pausa. Fazia 2 segundos na fase excêntrica, sem pausa, e 1 segundo na concêntrica, 2 segundos na excêntrica, tá? Para padronizar isso daqui. Eles calcularam o volume load através da multiplicação clássica, né, de séries, repetições e carga, e eles foram analisando como os indivíduos progrediam em percentual esse volume load conforme as semanas iam passando. Então eles mostraram a progressão em percentual do volume load em relação ao passar das semanas em cada um dos exercícios, tá? E eles também calcularam o volume de treinamento total para cada um dos exercícios ali, né, entre os grupos. Muito bem. Agora, né, vamos aos resultados. De fato, a dieta foi exatamente como eu falei para vocês, eles monitoraram isso, né, os indivíduos foram instruídos a realizar ali a sua dieta habitual, mas eles monitoraram. Aqui um pouco da análise estatística. Eu não vou bater muito nisso agora, porque a gente vai falar dessa estatística já já, que é um ponto que é um dos mais importantes na análise aqui, é esse erro de medida, ok? Então vamos lá. Os resultados. Eles não encontraram grandes diferenças entre a ingestão calórica, também não encontraram grandes diferenças na ingestão de carboidrato, proteína e lipídio aqui. Mas quando a gente vem para a espessura muscular, esse muscle thickness, né? O que eles encontraram? Vamos lá. Vamos agora. Eu não vou nem mostrar isso daqui de forma descrita. Vamos direto para a tabela, tá? Então, ó, aqui que foram as medidas, beleza? Proximal, média e distal, tá? E aí as medidas de ultrassom. Agora vamos lá para aqui. Esse é o ponto. Esses são os resultados, ok? Quero que vocês me acompanhem aqui agora. Vamos ver. A porção mais proximal dos flexores de cotovelo. Então, olha aqui. A diferença aqui é em centímetros, tá? Então, pré aqui deu 0,04 centímetros e pós deu 2,21 no grupo que fez a rosca Scott. No grupo que fez a rosca Scott, a diferença entre pré e pós para a parte mais próxima, então para a parte mais próxima do ombro, foi de 0,16 centímetros. 0,16 centímetros. 0,16 centímetros é aqui 1,6 milímetros. Pega a sua régua, eu quero que você pegue sua régua aí agora, se você tiver uma régua, e veja o que é 1,6 milímetros, para você ter ideia de como isso é pequeno, beleza? Agora, nesse mesmo grupo, o grupo que fez a rosca Scott, na porção média, entre pré e pós, teve uma diferença de 0,21 centímetros. Então, 0,21 centímetros, 2,1 milímetros. E na porção distal, a porção mais próxima do cotovelo, o grupo que fez a rosca Scott, teve uma diferença aqui na espessura de 0,26 centímetros entre a medida pré e pós. Agora, quando a gente vai analisar o grupo que fez a rosca no banco inclinado, o que eles perceberam? Que a diferença pré e pós foi de 0,24 centímetros. E na porção média, de 0,2 centímetros e na porção distal, de 0,16 centímetros, ok? Então eles encontraram, segundo as análises aqui, todas estão com asterisco, né, se vocês perceberem, e esse asterisco, ele simboliza uma diferença pré e pós. Então eles encontraram que os dois grupos, tanto quem fez a rosca Scott quanto quem fez a rosca no banco inclinado, tiveram um resultado quando compara pré e pós, tá? Então pré e pós, eles tiveram resultado em todas as porções ali. Agora, quando a gente vai comparar a diferença entre os grupos de fato, ou seja, o grupo que fez a rosca Scott e o grupo que fez a rosca no banco inclinado, o que eles dizem? Eles falam que teve diferença na porção mais próxima do ombro, em que o grupo que fez a rosca no banco inclinado teve vantagem. Então, isso daqui é na estatística que teve vantagem. Qual é a vantagem que eles encontram? Veja bem, o grupo que fez a rosca no banco inclinado teve 0,24 centímetros aqui de diferença. Já quem fez a rosca Scott, 0,16 centímetros. Ou seja, qual que é a diferença entre esses grupos aqui? Quando a gente vai olhar essa diferença, a diferença aqui é uma diferença de 0,8, pode fazer o cálculo aí, é de 0,8 milímetros.
Escutem o que eu estou falando. A diferença entre os grupos é de 0,8 milímetros. Pega a sua régua e veja o que é 0,8 milímetros. Não dá 1 milímetro, é 0,8 milímetros. Agora, quando a gente olha para a porção média, quase que não teve diferença aqui entre os grupos, né? Na verdade, não teve diferença entre os grupos, porque o grupo que fez a rosca Scott teve uma diferença aqui pré e pós de 0,21 centímetros e o grupo que fez a rosca inclinada de 0,20. Então, não tem nenhuma diferença estatística entre os grupos, ok? Agora, quando a gente vai olhar para a parte mais distal, aquela parte mais próxima do cotovelo, ele encontra que quem fez a rosca Scott, né, aqui teve um resultado superior, estatisticamente, é isso que o estudo fala, em relação a quem fez a rosca no banco inclinado. Qual foi o tamanho desse resultado? Faz a subtração aí, né? 0,26 menos 0,16 centímetros. A diferença vai dar de 1 milímetro, 0,1 centímetros. Essa é a diferença, pessoal. Ok, o resultado por si só já é muito pequeno. Já é um resultado que quando a gente olha e fala assim, meu, esse negócio nem foi muito relevante. Esse estudo aqui não está mostrando relevância, não está mostrando superioridade de realizar rosca Scott para hipertrofiar a parte mais distal do bíceps, e não está mostrando relevância tão alta. Por mais que em percentual ele mostre diferença, se você for. Eu vou mostrar para vocês. Em percentual tem diferença. Mas quando a gente vem para o valor absoluto, esse valor aqui é um valor irrisório, um valor muito pequeno. Tanto para a vantagem da rosca Scott na hipertrofia mais distal, quanto para a vantagem na rosca no banco inclinado para a hipertrofia mais proximal do bíceps. O valor é muito pequeno. Mas sabe qual que é a maior questão? Lembra que eu falei para vocês do erro de medida? Vamos lá. Vamos subir lá de novo para a gente revisitar esse erro de medida, pessoal. Cadê esse erro de medida? Aqui que ele reportou. Tá aqui, tá chegando perto, hein? Vamos lá. Aqui, erro de medida. Qual foi o erro de medida que ele está reportando aqui para a parte proximal? Então, 0,064 centímetros é erro de medida para a parte proximal. E 0,057 centímetros é para a parte distal. Vamos pegar só um deles para não confundir. Pega esse 0,064 para a parte proximal. Então 0,064 centímetros é erro de medida para a parte proximal. E qual foi a diferença que eles encontraram aqui? A diferença para a parte proximal foi 0,08 centímetros. E 0,064 é erro de medida. Então, se eles encontraram uma diferença de 0,08 centímetros, sendo que desse 0,08 centímetros, 0,064 é erro de medida, a diferença aqui em centímetros é de 0,016 para essa porção mais proximal. Se a gente tirar esse erro de medida, o valor aqui de diferença, né, subtraindo então esse 0,08 centímetros de 0,064, o que sobra aqui é 0,016 centímetros, o que dá 0,16 milímetros. Dá 0,16 milímetros. Vocês têm ideia do que é isso? Qual é o tamanho dessa medida de diferença? Se a gente for analisar essa porção distal, que também tem um bom erro de medida aqui, o resultado vai ficar também menor do que esse 1, né, milímetro que foi detectado. Então, pessoal, realmente isso fez diferença? Fazer a rosca Scott ou fazer a rosca no banco inclinado fez diferença? Apresentou um resultado real? Bom, na minha visão não. Na minha visão esse estudo ele não é suficiente para a gente dizer que a gente vai prescrever uma rosca Scott, porque a rosca Scott vai ter mais hipertrofia da porção distal do bíceps e a rosca no banco inclinado mais uma hipertrofia proximal do bíceps. Esses dados não mostram isso daí. E aí depois ele vai debater aqui na discussão, né, todos os pontos. Em relação ao volume de treinamento, quando a gente compara o volume em percentual, os grupos não tiveram diferença, mas quando a gente compara o volume total, teve diferença. O Preacher Curl aqui, né, a Rosca Scott teve um volume maior, mas são exercícios diferentes, né, que está comparando aqui esse volume de treinamento, o que pode gerar, né, uma diferença de fato no volume total, mas o percentual de progressão desse volume load entre os grupos foi muito similar.
E quando a gente analisa as diferenças em força, quer ver? Aqui a diferença na alimentação, tá? Mas quando a gente analisa as diferenças em força, nós vemos algum nível de especificidade. O que quer dizer? Quem fez a rosca Scott teve um melhor resultado em relação, fazendo a rosca Scott, quem treinou fazendo a rosca Scott, teve um melhor resultado no teste de 3RM da rosca Scott em relação ao grupo que fez a rosca no banco inclinado. Por outro lado, o grupo que fez a rosca no banco inclinado teve um melhor resultado no teste de 3RM nesse próprio exercício, a rosca no banco inclinado, em relação ao grupo que fez a rosca Scott. Isso daqui, pessoal, é algo muito clássico, tá? Em que você tende a desenvolver mais força naquele exercício, naquele padrão de movimento treinado, dentro daquela especificidade do movimento. Isso daqui não é uma novidade. Isso aqui já era algo bem esperado e foi encontrado pelo estudo. Então, resumindo, né, eu não fui para a discussão, porque na discussão ele vai dizer, né, o porquê que hipertrofiou mais a parte distal, e aí ele vai dizer que a rosca Scott fornece maior nível de resistência quando o cotovelo está estendido, e aí o músculo, né, quando tá mais, essa porção mais próxima do cotovelo, recebe de fato maior resistência, precisa produzir mais força quando o cotovelo está estendido e essa porção talvez esteja um pouco mais alongada, e aí por isso essa porção teria uma hipertrofia facilitada. Ele vai discutir isso daí, que são pontos, inclusive, que a gente pode entrar em um outro debate, até pelo tipo de fibra que o bíceps tem, né, que é um músculo fusiforme. Isso daí é discussão para outro momento, senão nós vamos nos alongar aqui. Mas, resumindo, não acho que esse estudo é um estudo que pode ser utilizado para mostrar a diferença entre esses dois exercícios, porque a diferença comparando o erro de medida é uma diferença minúscula. Quando nós não utilizamos o erro de medida, a diferença já é pequena. Mas quando a gente vai analisar o erro de medida, a diferença fica ridícula, beleza? Então é importante que vocês aprendam a olhar os resultados, tá, pessoal? Olhar e analisar os resultados, a estatística, e não simplesmente olhar lá e falar, ah, não, teve um resultado em percentual aqui, né? Teve um resultado em uma diferença percentual. E aí já sair falando que realmente teve diferença, porque se a gente for ver a diferença em percentual, o grupo aqui, ó, na verdade, quando a gente vai analisar essa porção mais proximal dos flexores de cotovelo, o grupo que fez a rosca Scott teve uma diferença entre pré e pós aqui de 8,3%, né? E o grupo que fez a rosca no banco inclinado teve uma diferença de 11,2%. Então, quando a gente vai analisar em percentual, né, é tendencioso, a gente tende a acreditar que realmente teve uma diferença muito importante. Mas é importante vocês olharem o valor absoluto também, para conseguir de fato analisar esse desfecho. Beleza? Se você não está no nosso grupo de WhatsApp ainda, entra, tá aqui na descrição o link e até o próximo vídeo.